Bom, essa aula de hoje a gente vai então falar um pouquinho sobre a suficiência e a clareza da Bíblia. Isso. Então a gente tinha visto a necessidade da Bíblia, né? Por que a Bíblia seria necessária. Hoje a É, gente vai ver um pouco sobre por que ela é suficiente para nós e por que ela é clara. Ou o que isso. isso significa, né? É, isso, exatamente. Bom, a Bíblia é a revelação especial e pessoal de Deus. Então, a gente vê duas coisas aqui, né? A gente vê que ela é especial. Por que ela é especial? Porque ela não é uma coisa que veio pelo conhecimento, né, assim, do homem intelectual ali. Nossa, ele ficou pensando por muito tempo, ficou ali numa caverna, num lugar afastado e teve uma ideia. Não. É, ele é especial porque ele é sobrenatural e ao mesmo tempo, né, de forma conjunta, ele é pessoal porque é para cada pessoa. Então é uma coisa, algo distinto ali para cada um. Cada um vai receber aquilo e vai se apropriar dele, né? E de forma pessoal. E ele é de Deus, né? Por isso que ele é especial, sobrenatural. Ah, como essa revelação especial e pessoal de Deus deve ser? Então aí a gente já tinha elencado, né, na outra aula, a gente fez essa pergunta até para os irmãos, eu me lembro, e aí então a gente viu que essa revelação ela deve ser atemporal, comunicável, acessível, confiável, suficiente e compreensível. E aí então, na aula de hoje, a gente vai ver sobre a suficiência e sobre a compreensibilidade da Bíblia. Nossa, que É coisa, isso, hein, gente? ela tem que ser suficiente e tem que ser compreensível pra gente. Uau! Basicamente isso. Os outros tópicos, né, Uhum. principalmente o comunicável, acessível e confiável, a gente já viu, É, isso é. pelo menos em partes, Em partes, na outra aula, na aula anterior. É. Se Deus quiser, na aula da semana que vem a gente vai ver um pouquinho mais sobre a Ah, é. temporalidade e a confiabilidade. É, exatamente. Não percam as cenas dos próximos capítulos. Uhum. Mas, é, o que significa isso? Uhum. Vocês conseguem ter sugerir alguma coisa? O que Uhum. seria a Bíblia ser suficiente? O que significa a Bíblia ser compreensível? A parte suficiente, Isso. a parte suficiente, sim, que eu posso entender, assim, no meu. Uhum. Ele suporta todas as nossas cargas, né? Pode ser assim. Uhum. Ele é suficiente Uhum. em tudo, né? Vamos dizer assim, vendo suportar as nossas fraquezas, as nossas necessidades. Pode ser assim? Amém. Nem. Amém. Faz muito sentido isso. Eu É, acho que a gente vai ver que parte do que a gente vai comentar tem muito a ver com é isso. verdade. E também, referente ao culto de ontem, se pegou muito nessa parte de suficiência, né? Jesus é o suficiente, né? Então, Ah, ele vai nos suprir de todas as nossas necessidades, né? Acho que seria amém. também isso também, né? Amém. Amém. É verdade. Amém. Quanto a ser compreensível, alguém tem alguma sugestão? Irmão, seu microfone está desligado. Ai, é. Não, Não? não.
Achei que o irmão Marcos estava Ah, falando, desculpa. desculpa. É, Bom, a gente vai ver um pouco mais assim que Isso. isso significa que a Bíblia a gente consegue entender. É algo que está escrito para ser entendido. Sim, A compreensão plena não vem apenas só da capacidade intelectual do homem, mas Deus fez com que as coisas escritas tivessem sentido para a gente. sim, Então, a gente também vai ver isso com mais cuidado depois. é verdade. Vamos começar pelo suficiente, né? Vamos lá. Bom, então, vamos lá. Quanto à suficiência, tá, gente? A Bíblia é a palavra de Deus em sua plenitude. É toda a revelação do Senhor para o plano de salvação. Então, a gente vê, né, que a Bíblia é toda, não só sob o ponto de vista qualitativo, né, o conteúdo da Bíblia, né, a gente está se referindo a isso. Ela é a palavra de Deus. Então, aquilo que está escrito na Bíblia, todo ele é aquilo que Deus queria dizer, né, que Deus quis dizer ali, e aí ele colocou na Bíblia. E ela vai tratar, ela é toda, envolve toda a revelação do Senhor, tudo aquilo que aí a gente vai ver que é necessário para a salvação, confiar em Deus e obedecê-lo, tá? Então ela vai tratar desses 3 pontos que envolvem o plano de salvação. Isso aí é algo legal da gente deixar claro, né? Porque a gente acredita que Deus pode falar de várias formas, ele falou de várias formas ao longo da história. Mas é na Bíblia que a gente encontra aquilo que a gente precisa para conhecer a salvação. Amém. É na Bíblia que a gente tem tudo que é necessário para poder confiar em Deus. E também é na Bíblia que a gente tem tudo que é necessário para obedecer a Deus. Amém. Então, tudo aquilo que Deus requer de nós, tudo aquilo que Ele propõe para nós, inclusive a salvação, está na Bíblia. Amém. E aí a gente tem alguns textos que vão ajudar a gente a entender um pouco melhor isso. Né? Então, tá todo mundo com Bíblia aí, né? Então, alguém poderia abrir a Bíblia em Deuteronômio 4, por favor? Se alguém puder ler os versículos 1 e 2, por favor. Vou ler, tá? Amém. E agora, ó Israel, ouça os decretos e as leis que lhes estou ensinando a cumprir, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, dá a vocês. Nada acrescentem às palavras que eu lhes ordeno, e delas nada retirem, mas obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que eu lhes ordeno. Amém. Amém. Quer comentar um pouquinho daqui? Bom, então, gente, aqui, né, Deus ele está falando, né, que os israelitas e nós, né, assim, algo pra gente também, né, que a gente precisa ouvir, então ler, né, basicamente que a gente leia a palavra do Senhor, né, e para que a gente viva e tome posse da terra do Senhor, né, que o Senhor nos dá. Então seria a salvação da nossa alma. Então a gente precisa conhecer a palavra do Senhor. E ele diz também algo muito importante. Ele fala sobre a gente
não ter nada além da palavra do Senhor. Não ir além do que a Bíblia fala, né? E também não tirar, achar que, não, isso daqui não é necessário, né? Isso aqui eu não preciso, tal. Mas obedecer aos mandamentos do Senhor, né? Obedecer a palavra do Senhor, que Ele nos dá ali, Ele nos revela, né? Então, se Ele nos revelou aquilo, aí a gente faz. Sim. E agora, irmãos, eu peço aos irmãos que abram em 2 Timóteo 3, do 15 ao 17, tá? Então, 2 Timóteo 3, do 15 ao 17. Por favor, né? Amém. Pode ler, Samuel. Por favor. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém. Amém. Obrigada, Sara. Amém. Muitíssimo obrigado. Ei. E, bom, esse trecho aqui, ele fala muita coisa, né? A gente vai acabar voltando nele mais vezes aqui, né? É um texto chave para a gente entender sobre a Bíblia, né? Então, primeira coisa, né? A Bíblia é capaz, as Escrituras, né? As Sagradas Letras são capazes de tornar a gente sábio para a salvação. Amém. Então, é aquela coisa, né? A Bíblia ela é a revelação do Senhor para o plano de salvação. Ela tem tudo que é necessário para que a gente entenda a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Amém. Daí continua, né? A Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ou seja, aquilo que a gente precisa saber para ter uma vida de acordo com a vontade de Deus aqui na Terra está na Bíblia. E é interessante, plenamente preparado. Toda a preparação que a gente precisa está na Bíblia. Amém. Amém. Então, vamos para um exemplo aí, né? Vamos para o futebol. Olhando aqui a imagenzinha do jogador. Parece, não sei que time que é. Parece da Argentina, fala a verdade. Não, o azul é muito escuro. Tem um time da River Espanha. Plate. Não, River Plate é azul e vermelho. Azul e vermelho, esquece. Mas em suma, isso não importa, gente. A questão é... É o Porto, Futebol Clube do Porto. É isso mesmo. A questão, gente, é a seguinte. Qual é o equipamento suficiente para jogar futebol profissional? Então, isso daí vocês podem falar. O pessoal que acompanha futebol... Chuteira. Chuteira, beleza. Chuteira é uma. O uniforme, né, em si. Uniforme, beleza. O que mais? Preparo físico. Não, gente, vamos falar de equipamento. Equipamento, gente, isso. Então, vamos lá. O uniforme é um. Deixa eu até marcar aqui. Uniforme. Uniforme é definido pela regra como camiseta, calção e meia. A bola. O que? Desculpa? Pera, A bola. O irmão Cláudio também tinha falado. O Cláudio tinha falado chuteira também, né? Chuteira, importante. O que mais? Caneleira. Caneleira, ótimo. Beleza. Boa. O que mais que é suficiente para jogar futebol profissional? Habilidade. Não, na verdade a gente já vê que não precisa muito disso para jogar futebol profissional. Infelizmente. Infelizmente. Não no Corinthians, né? Pelo menos não tá precisando muito. Não tem.
condicionamento físico, né? Sim, a gente tem toda a parte de preparação, sim, mas em relação ao equipamento, é isso É, daqui. hoje os jogadores utilizam o chip, né, para poder ver as corridas, os negócios, marca-passo, tudo isso. Eles não carregam o chip, né? Sim, é Aham. aquela coisa que fica no peitoral, né? O GPS Isso, Ah, com. isso. Aham, GPS, isso. É, então, isso daí a gente vai falar, inclusive. O ah. que a regra estabelece como suficiente para jogar futebol profissional, a gente até olhou lá na regra da Federação Paulista de Ai, Futebol, é isso daqui. Uniforme, chuteira e caneleira. Daí eles falam, não, uniforme para identificação, hum, a chuteira para conforto e para proteção, a caneleira para proteção. é. É isso. Isso é estabelecido por regra. E o que é suficiente é essencial. Tipo, essa parte suficiente, né? A gente chama o suficiente para jogar futebol. É o essencial. Não dá para entrar dentro de campo profissionalmente sem uma dessas coisas. É. Não dá para jogar sem camisa, não dá para jogar sem caneleira, não dá É. para jogar sem chuteira. Isso é essencial. Mas todo o restante é supérfluo. E daí pode ser útil, pode ser inútil, ou pode ser até prejudicial. Então vamos lá, a gente citou algumas coisas extras, né? Tudo que alguém pode usar, né? O irmão Claudio falou, né, do chip ali, né, do GPS, que marca também batimento cardíaco e tal. É. Isso seria útil, seria inútil, seria prejudicial? Eu acho que é útil. É útil. É. Vamos pensar outras coisas que podem ser usadas pelo jogador de acessório, de equipamento. Ah, esse do Corinthians, aí o Depay usa aquela fita na cabeça. A fita. Então, isso é útil, é inútil ou é prejudicial? Eu, pessoalmente, acho que é inútil, não tem necessidade nenhuma. O suor, né? Ele vai. Dá pra barrar o suor. Pra É. quem tem bastante cabelo, vai ser útil. Não, Pra Porque segurar o vai cair cabelo. no olho, né? Mas tem algumas outras coisas que talvez sejam inúteis, né? É. Então, ó, por exemplo, antigamente, há uns anos atrás, a bandana. aham. Alguns jogadores usavam bandana na cabeça, né? E Esse aquela eu acho que não tem muita utilidade. Esse eu mas acho é que é só inútil. puramente Isso daí é estético. inútil, com É. É certeza. inútil. É. E a gente tem algumas coisas também que são prejudiciais, né? Então, Chiclete, né? Nossa, pelo amor. O que tem, eu acho, por exemplo, que é prejudicial é tatuagem no corpo, daí prejudicial. Que eles usam muito no dia dos jogadores, né? assim, não prejudica no desempenho, né? Esteticamente é feio, eu acho. Bom, não sei, É. eu não gosto. Eu acho. Mas uma Para a coisa que é saúde. prejudicial, que a gente viu até na regra, a regra fala que é proibido. É brinco, É. Brinco, é adereços. É. verdade. Isso é prejudicial. Isso é prejudicial, pode machucar. É. Mascar Uhum. chiclete enquanto tá jogando futebol. Isso aí é perigoso. Depois a pessoa engole o chiclete e Engole. pode Engasgar. engasgar, né? De corrente também. Corrente. Corrente também. Verdade. É verdade. Então aí a gente conseguiu estabelecer algumas coisas, né? É. Alguns restantes aí, coisa que É. não é suficiente para jogar futebol. Pode ser útil, pode ser inútil, pode ser prejudicial. A questão é uma só. A regra, ela não se preocupa em falar do supérfluo. Você olha lá na regra, a gente olhou, né? É. Regra da Federação Paulista de Futebol sobre futebol. A regra, ela se preocupa em estabelecer aquilo que é suficiente para jogar futebol. E ela não se preocupa em falar de coisas supérfluas, a não ser que elas transgridam a regra. É. Então, ela fala do peitoral lá do marcador de passos, de posicionamento, de GPS, mas ela fala, olha, tem que ser com tal especificação de forma a não prejudicar o jogador. É. E ela fala de adereço, fala, olha, não pode corrente, não pode brinco, É. essas coisas não podem porque vai prejudicar um jogador e os outros jogadores. É. Então, vejam, a regra ela não se preocupa em falar de supérfluos. Ela estabelece bem o suficiente e ela só fala do supérfluo
quando ele transgride a regra. É. Isso é uma coisa muito importante. Esse exemplo é muito bom pra gente. É. Porque a gente, claro, não vê a Bíblia como um conjunto de regras. Mas a gente vê a Bíblia como uma instrução de Deus, como a palavra de Deus. Então a gente tem que se contentar com a revelação de Deus. Amém. Amém. A gente busca as respostas para as perguntas que a gente tem na Bíblia. Amém. E isso é algo, assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer. Temos uma dúvida referente à salvação, né, ao plano de salvação, referente a como a gente deve viver aqui na Terra, ou referente à nossa confiança em Deus? Vamos procurar resposta na Bíblia. E se for sobre uma dessas coisas, com certeza a Bíblia vai falar. Se for sobre outras coisas, a Bíblia provavelmente vai falar, mas se ela não falar, a gente consegue buscar uma orientação geral, mais ou menos da forma como a gente tinha feito lá naquela aula que a gente falou sobre manifestações culturais. A gente falou sobre futebol, falou sobre festa, falou sobre música. É, isso. Que são coisas que a Bíblia não fala diretamente, mas a gente consegue pegar uma orientação geral. Exatamente. Alguma dúvida até aqui, irmãos? É. O exemplo ficou claro? Fez sentido? Não, acho que podemos então Eu acho que sim, seguir. é isso. Então, gente, o que significa isso, né? Oi? Só retorno aqui. Ah, tá. Então a gente viu que. Padre, Opa! voltando lá na outra tela, Ah, sim. essas, o que, não, aí ó, se a Bíblia não fala algo específico, Ah, o que é essa orientação geral? e é aquilo que a gente é o seguinte, a Bíblia, ela nos dá a orientação geral, né? Então, assim, não vou explicar de outra forma. A Bíblia, ela nos dá orientação geral e nos dá alguns casos lá específicos, né? Então, vamos supor que, a Bíblia não fala de algo específico lá para aquela situação X minha. Então, eu sigo a orientação geral, entendeu? É isso. Que aí seria, no caso, né, que a gente está tratando ali, então, da suficiência, de não ir além e de não ir aquém, de ficar naquilo que a Bíblia fala. Eu acho que dá pra dar. Vamos tentar dar um exemplo aqui, por Isso. exemplo, sei lá. Na época da Bíblia não existia. Deixa eu pensar. Motocicleta. Exatamente. Então, a gente podia se perguntar em algum momento: nossa, é certo ou errado eu andar de moto? Não tem nenhuma orientação específica sobre isso na Bíblia. Uhum. E não tem por que a gente querer estabelecer algo específico sobre isso, porque a gente vai estar indo além do que a Bíblia está falando. Exato. Só que aí a gente pode ver orientações gerais ou formas como as pessoas viveram durante a época na Bíblia. E aí, por exemplo, a gente vê que o pessoal usava os meios de transporte lá. Então, usava lá Exatamente. os cavalos, usava os burrinhos, É isso. usava carro. Então,
não existe nenhum problema intrínseco. Então, na forma de orientação geral, né, a gente vê que a Bíblia não fala nada sobre utilizar ou não meios de transporte. Então, eu acho que é mais ou menos nesse sentido. Eu peguei um exemplo bem nada a ver, assim, né? Mas eu acho que é uma ilustração, né? Pode falar, pastor. Vou falar uma coisa contemporânea, por exemplo, porque fala sobre assunto, mas não sobre isso. Hoje, o pessoal aí quer impor linguagem neutra, por exemplo. Na Bíblia não existe linguagem neutra, né? Então vai pela orientação geral, mais ou menos isso, né? Sim. Isso. Sim. Acho que ficou claro? Ficou claro? Não sei. Deu pra entender? Os irmãos têm mais alguma dúvida em relação a essa parte? Não? Bom, então vamos continuar. Certo. Obrigado, pastora, Isso, obrigada. pela questão. Eu que agradeço pela resposta. Obrigada, meus amados. Amém. Bom, então a gente viu, né, a questão da suficiência, né? E agora a gente vai tratar sobre a forma de ser compreensível, né, da Bíblia. Então, o que isso significa? Então, a Bíblia ela está escrita de forma que seus ensinamentos podem ser compreendidos por qualquer pessoa, né, que a ler, buscando o auxílio de Deus e disposta a segui-la. Então, a gente vê aqui que é por qualquer pessoa, mas a gente vê também que tem, vamos dizer ali, alguns parâmetros, né, para a gente entender como que a pessoa vai conseguir ali entender a palavra do Senhor. Então, ler buscando o auxílio de Deus, porque a gente viu que ela é uma revelação especial, pessoal, né? E estar disposta a segui-la, porque ela precisa se apropriar daquilo na vida dela, porque é pessoal. Então, aí a gente vê sobre as duas questões de ser especial, porque vai além do nosso entendimento, e a disposição da pessoa a segui-la. Amém. Bem. Eu estou só esperando o pessoal tá anotando. É verdade. Bom, tá certo que a gente vai. Os próximos slides vão ter essa mesma frase escrita novamente. Mas a gente vai tentar mostrar também textos bíblicos que falam ambas as coisas, né? De como a Bíblia ela é feita para ser entendida, foi escrita, né? Foi concedida por Deus para ser entendida. Mas como ao mesmo tempo é impossível de entendê-la sem a intervenção de Deus. Verdade. Sem a ajuda do Espírito Santo. Então, começando, né? Isso. Essa frase é muito forte, né? Os ensinamentos da Bíblia podem ser compreendidos por qualquer pessoa que a ler. Tá, essa é só a primeira parte, né? Mas a gente vai ver que a Bíblia, ela mostra isso, porque muita gente acha que a Bíblia, ela é um livro extremamente complicado e difícil de difícil compreensão, precisa de extrema uma preparação muito grande, uma intelectualidade, uma graduação para conseguir entender, um nível alto, né, de graduação, precisa ter, sei lá, faculdade, qualquer coisa assim. A questão é que a Bíblia mostra que não é bem assim. Esse primeiro texto é muito claro. Se vocês puderem, irmãos, abram a Bíblia em Deuteronômio 6.
Beleza. Amém. Obrigado. Amém. Pode ler? Pode, por favor. Isso. É Deuteronômio 6, versículos 6 e 7. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amém. Obrigada, tio. Muitíssimo obrigado. Comentar algo sobre isso? Que a importância, né, da palavra de Deus está no nosso coração. E ele fala algo além também. Que a gente deve ensiná-la, né? E falar dela, falar sobre ela, por exemplo, na família, né? No ambiente familiar. Então, ensine-as com persistência a seus filhos. E ele fala, né? Quando estiver sentado em casa, quando estiver ali fazendo os afazeres, quando se deitar e quando se levantar. Ou seja, durante todo o seu dia, ficar meditando na palavra do Senhor. Colocar a nossa mente para pensar aquilo, a palavra de Deus, né? E mostra, né, que esse trecho mostra que a Bíblia ela deve ser simples o suficiente para que uma criança consiga entender. Exato. Porque senão os pais não conseguiriam explicar para os filhos os textos bíblicos, né? Ao mesmo tempo, né, tem que ser algo tão natural que deva ser conversado, que possa ser conversado no dia a dia. Assim. Então, conversas informais poderiam ser, né, dentro do povo de Israel, deveriam ser, né? Sobre tópicos, assuntos que estão escritos na Bíblia. É isso mesmo. Sim. O pastor vai falar. Isso. Ensine a criança no caminho que deve andar. É isso aí. Amém. Isso. Bom, agora, irmãos, eu peço aos irmãos que abram no Salmo 119, no verso 130. Legal. Pode ler, Samuel. E aí? A explicação das suas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Amém. Amém. Esse versículo é outro que mostra o que a Bíblia dá discernimento aos inexperientes. Amém. Não é ao contrário, né? O inexperiente precisa se tornar experiente para conseguir entender a Bíblia. Não, a Bíblia é quem dá esse discernimento. A Bíblia é quem dá a experiência para o inexperiente. É algo muito forte também, muito poderoso. Sim. Amém. Bom. E aqui uma última parte. Voltar lá para Deuteronômio. Exatamente. Tá aqui. Alguém poderia ler esse trecho de Deuteronômio 30, por favor? Isso. Os versículos 11 ao 14. Isso. Esse é um texto que é citado pelo apóstolo Paulo depois, lá na carta aos Romanos. Eu leio. Amém. O que hoje lhes estou ordenando não é difícil fazer, nem está além do seu alcance. Não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar: quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a fim de que lhe obedeçamos? Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar: quem atravessará o mar para trazê-lo e voltando
proclamá-lo a nós a fim de que lhes obedeçamos? Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês. Está em sua boca, em seu coração. Por isso vocês poderão obedecê-la. Amém. Então, a gente vê, né, que a palavra do Senhor, ela não é difícil de fazer e que ela não é fora, assim, das nossas possibilidades ali. Então, Deus, ele nos deu a capacidade de conseguir fazê-la, né? Então, ela não é acima do que a gente consiga fazer. E nem de compreender. E nem de compreender. Então, a gente pode ter essa certeza de que a gente consegue fazer a palavra do Senhor, de que ela está ao nosso alcance, né? Que ela está bem próxima da gente, no sentido assim, não vão surgir situações especiais para que eu use a palavra do Senhor, vamos supor, né? É na nossa vida ali, é no dia a dia, nas situações que se apresentam, a gente lê a Bíblia ali, a palavra do Senhor, e com ela, né, na nossa boca, no nosso coração, por isso que a importância da gente ler, a gente consegue obedecê-la. Então, as situações vão surgindo, mas ao mesmo tempo, né, no nosso dia a dia, a gente vai, nossa, lembrei desse versículo que eu li e tal, que falava sobre exatamente o que eu estou ali naquele momento, e aí então eu vou lembrando na minha mente, e aí então aquilo também já me mostra a forma que eu tenho que agir, a forma necessária para aquela situação ali. Na verdade, a forma suficiente. Né? A forma suficiente, a forma que eu realmente devo agir naquele momento ali. Então é isso. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Alguma dúvida até agora, irmãos? Isto. A gente vai passar para a segunda parte aqui. Porque a gente viu, né? Os ensinamentos da Bíblia podem ser compreendidos por qualquer pessoa que a ler, mas que a ler buscando auxílio de Deus e disposta a segui-la. Então, a primeira parte aí de como a Bíblia é compreensível, a gente quis mostrar, né? Isso. Que a Bíblia é feita para ser entendida. Exatamente. Agora, essa segunda parte se não for por Deus, a gente não entende. Exatamente. E a gente separou dois trechos aqui. Um em Lucas 24, versículos 44 e 45. Se alguém puder abrir e ler, por favor. Isso. Eu posso ler. Amém. Obrigado. Obrigada. Lucas, e disse-lhes: Foi isso que eu lhes falei, enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que o meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Amém. Então, esse trecho aqui mostra muito essa... vamos chamar assim de dualidade, né? Porque a gente tem algo claramente escrito sobre Jesus, né? E Jesus fala, isso estava escrito sobre mim. Tá muito claro. Estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, ou seja, no Antigo Testamento, né? Mas aí Jesus abre o entendimento para que os discípulos possam compreender as Escrituras. Isso. Amém. Agora, gente, também no Novo Testamento, 1 Coríntios 2,14. Falando de novo, 1 Coríntios 2,14. Vou ler. Amém. Obrigada, Samuel. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus,
pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Amém. Obrigada, Sá. Bom, então a gente vê, né, que para a gente aceitar as coisas de Deus, né, que vem do Espírito de Deus, a gente precisa tê-lo em nós, né? Porque como a gente viu, também é uma revelação especial de Deus, né? Então, assim, a nossa carne, ela não tem essa, como que eu posso dizer? Essa habilidade por si só de entender as coisas do Senhor, né? E de aceitar. Então, por meio do Espírito Santo, a gente consegue, do auxílio do Senhor, a gente consegue entendê-la. Porque a carne, ela realmente ela combate, né, contra o Espírito. Porque a gente pensa nas coisas racionais, só que com a nossa racionalidade humana. E as coisas de Deus, elas vão além. Até porque Deus, ele não vê como a gente vê só aquela situação específica e não vê ali, vamos dizer assim, o que aquilo vai ocasionar, entendeu? Assim, as consequências. O que aquilo pode gerar. Aí, então, a gente não é capaz de entendê-la, porque elas são discernidas espiritualmente, só pelo Espírito Santo. Amém. Amém. Aí é Deus. Bom, gente, a aula de hoje é isso. É isso aí. Temos... Deixa eu ver quantos minutos. 7 minutos. 7 minutos. Mais 4 minutos para o fim da nossa aula. Se alguém tiver Olha. alguma dúvida, alguma questão, sinta-se à vontade, pode perguntar. Exato, sim. Se tiver alguma dúvida extra também, ou se Também. surgir alguma dúvida, Isso. pensem um pouco nisso que a gente Isso. passou na aula de hoje. Podem trazer dúvidas na próxima aula, pode trazer dúvida lá no formulário de perguntas. E... Bom, acho que é isso. Mas se alguém tiver uma dúvida agora, pode fazer. Posso falar uma coisinha só? Claro, pastor. Então a gente pode compreender que podemos então entender pela aula de hoje que enquanto ser humano carnal a gente pode entender a parte de mandamentos. Agora, para entender a graça é só pelo Espírito. É isso? Eu diria que para entender tudo de forma real, só pelo Espírito. Porque, por exemplo, o mandamento você consegue entender, não matarás, você já entende, regra, lei, todas essas coisas que as pessoas carnais gostam. Por isso que o homem espiritual discerne todas as coisas. Porque o homem espiritual ele consegue discernir a graça e separar o mandamento, o cumprimento do mandamento por amor, mas sem o medo, né? Sem ter medo. Perfeito amor lança fora todo medo. Amém. Faz sentido. Isso. Não é? Então, quer dizer, você consegue entender a graça pelo Espírito. Por isso que Jesus explicou para ele, né? Isso aqui está escrito a respeito de mim e tal, isso era assim, assim. Até hoje as pessoas às vezes têm dificuldade de entender algumas coisas que está escrito a respeito de Jesus, como... bom, enfim, porque é pelo Espírito, é graça, né? Inclusive, muita gente, especialmente, né, descrentes, né, acabam falando outras coisas sobre Jesus, né, como se Jesus não tivesse sido, não tivesse vindo para morrer, como se ele só tivesse morrido porque ele foi contra o sistema. Não foi nada disso. Jesus veio exatamente para isso. Ele veio, Foi para isso mesmo que eu vim, né? Ele exatamente. Fala. Então, não dá para entender. Não dá para entender a salvação. Não dá para entender a obra de Jesus. Não dá para entender a graça, como o Senhor falou, sem o Espírito. E isso é fundamental para que na aula que vocês estão dando hoje, que a gente está aprendendo aí hoje, porque a gente vai deixar de ser religioso, de ter a palavra de Deus como mandamento, só mandamento, 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 porque isso a religião já faz muito bem. Inclusive tem várias pessoas que se dizem cristãos, evangélicos e tudo mais, que vivem só de regras. Então a gente não vive por regra, a gente vive pelo amor, pela graça. Isso é o Espírito que dá.
E é essa parte que eu queria falar, né? Por isso que Paulo escreve também, né? Que a letra mata, o espírito vivifica. Amém. É. Amém. Amém. Algum outro comentário, gente? Perguntas? Amém. Pastora? Não sei se A ela... pastora levantou a mão? Acho que foi sem querer, não sei. Acho que sim. Não, amém. Amém, então. Glória a Deus. Bom, vamos fazer então uma oração para finalizar a aula. Isso. Bom, vou orar então. Sim. Tá. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua revelação Amém, Senhor. especial e pessoal. Amém. Obrigado, Senhor, porque podemos confiar na Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu algo que a gente possa compreender, mas precisamos estar sujeitos a Ti para compreendê-la, Senhor. Amém. E obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensinou tudo que a gente precisa. Tudo que a gente precisa. Ajude-nos, Senhor, a buscarmos cada vez mais a Tua palavra, as Tuas instruções, o Teu conhecimento, a Tua sabedoria, Amém. que é tão superior à nossa e que nos ilumina. Amém. Ajude-nos, Senhor, a aplicarmos tudo aquilo que a gente tem aprendido aqui. E conduza-nos, Senhor, para a Tua glória e honra e louvor. Abençoa, Senhor, abençoa-nos ao longo dessa semana. Que a gente, Senhor, possa aplicar a Tua palavra em cada instante, em cada momento da nossa vida. Que a gente possa falar sobre ela com a nossa família, com os nossos amigos, com aqueles que Te conhecem e com aqueles que não Te conhecem também. Em nome de Jesus Cristo. Amém, meu Deus. Amém. Amém.